Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje destacando a Copa Pernambuco de Futebol e tantos outros assuntos que a gente já acabou aqui abordando, né? Apelando inclusive até para uma possível volta da Copa Pernambuco nos próximos anos, e foi o que aconteceu. Não ainda nos moldes que a gente imagina de que uma Federação Pernambucana de Futebol possa projetar esse tipo de torneio de uma forma mais atrativa. A gente vai trazer todos os pontos aí a respeito das equipes que disputarão, fórmula de disputa, o que é que a competição oferece e, claro, vamos abordar aqui outras competições. O que é que a Copa Pernambuco impacta no calendário do futebol pernambucano, tendo em vista que apenas 10 equipes disputarão esse torneio que passa a ser uma forma amistosa nesse ano de 2019, mas a gente já projeta os próximos anos, né? 2020, 2021, com a participação de mais equipes, até porque o campeonato, a Federação Pernambucana de Futebol e os seus afiliados não se resumem apenas em 10 participantes. Antes de mais nada, eu convido o torcedor a estar conosco, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, importante que o torcedor dê o like nos nossos vídeos e, claro, continue interagindo conosco através dos comentários. Vamos também aí, a partir do ano que vem, trazer as lives. Vamos fazer aqui algumas das lives, né, trazendo aí destaques de pós-jogo, alguns pontos a respeito dos clubes pernambucanos. Então, algumas das novidades a partir do ano que vem. Por enquanto a gente vai aí trazendo um vídeo por dia, um destaque por dia do futebol de Pernambuco ou algum assunto que envolve o futebol brasileiro, os campeonatos nacionais, né, alguns clubes que participam também de competições internacionais que são aqui do nosso país. Vamos lá, trazer essa Copa Pernambuco. Primeiramente a fórmula de disputa, são 10 equipes divididas em dois grupos com 5 equipes cada, né? As duas melhores equipes avançam à próxima fase. Vale salientar que esse primeiro momento da competição será disputado em turno único. As duas melhores avançam formando 4 equipes. E nessas 4 equipes disputarão aí as semifinais em jogos de ida e volta. E a final também no mesmo modelo, no mesmo molde, tendo aí 2 jogos, uma final de ida e volta. Observar que no grupo A temos aí o Atlético Pernambucano, a Cabense, o Pesqueira, o Santa Cruz e a equipe do Ipiranga. Essa equipe do Atlético disputará os seus jogos no estádio Paulo Petribu, em Carpina. A equipe da Cabense disputará no Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho. Pesqueira no Joaquim de Brito, na cidade de Pesqueira. Santa Cruz disputará suas partidas no CT Ninho das Cobras, já que o gramado do Arruda passará por reformas. E o Ipiranga no Otávio Limeira Alves, na cidade de Santa Cruz de Capibaribe. No grupo B, Ferroviário, Ibis, Náutico, Retrô e a equipe do Veracruz. O Ferroviário, como é do Cabo de Santo Agostinho, vai revezar o estádio com a Cabense, né, jogando no Gileno de Carli. O Ibis, que joga a Série A2 do Campeonato Pernambucano na cidade paulista, no Ademir Cunha, passará a jogar na cidade de Olinda, né, jogar no estádio Grito da República. O Náutico comandará os seus jogos no estádio dos Aflitos, já que os Aflitos não terá mais partidas oficiais com a equipe profissional neste ano de 2019. O Retrô mandará os seus jogos no seu CT em Camaragibe. E o Veracruz ainda está a definir a sua situação, tendo em vista que a equipe do Veracruz disputa a Série A2 na Arena de Pernambuco e é uma equipe que não tem uma sede própria, tendo em vista os problemas que já aconteceram na cidade de Vitória de Santo Antão com o estádio Severino Cândido Carneiro. Observar que algumas dessas partidas acontecerão às 10 da manhã, um horário novo aqui para o futebol pernambucano, né? Um horário até, digo que atípico e inconveniente, tendo em vista aí as altas temperaturas e o nosso estado situado na região Nordeste não tem as devidas condições de acontecer um jogo nesse horário. Mas enfim, a Federação Pernambucana estipulou, teremos partidas aí às 10 da manhã, algumas por sinal, não serão todas, a maioria delas acontecendo às 3 da tarde por conta da iluminação de alguns dos estádios, e os estádios que dispõem de iluminação, alguns jogos acontecerão às 20 horas. Observar que serão 2 CTs utilizados, né, como dito, CT Ninho das Cobras do Santa por conta das reformas que o estádio do Arruda ele acabará passando, e o CT em Camaragibe, que é o CT do Retrô, na verdade situado em Aldeia. Ipiranga e Veracruz, outra curiosidade dessa Copa Pernambuco. Essas duas equipes elas só sediarão partidas como mandante a partir da 3ª rodada. Daí a gente já tem uma ideia que não tem nada definido. Pro lado do Ipiranga ainda tem, porque jogará no seu estádio, mas a gente imagina que não tem as devidas condições de receber uma partida oficial logo de imediato.
então passará por um processo aí de readaptação, de reformulação, para receber os torcedores e consequentemente ter as condições devidas no gramado para que não coloque aí em risco as condições físicas dos atletas. E o estádio do Veracruz, né, onde o Veracruz mandará suas partidas, também é outra incógnita desse campeonato, por isso essas equipes serão mandantes a partir da terceira rodada, jogarão fora de casa no primeiro momento. Na segunda rodada, essas equipes folgarão, né, até porque são grupos com 5 equipes, uma equipe folgará por rodada, e na terceira rodada elas serão as mandantes dos seus jogos. Clubes, na verdade eu enxergo essa Copa Pernambuco como que os clubes, aqueles que não participaram da Série A2 do Campeonato Pernambucano, tem as suas exceções, né, o próprio Ibis, a equipe do Veracruz, mas as equipes como Cabense, como Ferroviário, até a equipe do Atlético Pernambucano, o próprio Retrô também é outra exceção, né? Algumas equipes como Santa, como Náutico também aceitaram essa proposta da Copa Pernambuco, dando aí ritmo às suas outras equipes, mas a gente enxerga que é um campeonato que dá aí calendário para quem não tem. Um calendário curto, um campeonato de tiro curto para amistosos, para jogos, para movimentar as suas equipes visando o Campeonato Pernambucano de 2020. Isso aí não tem justificativa melhor, até porque a gente enxerga que também é uma competição que não tem premiação, o campeão não ganhará premiação, e aí fica uma deixa, né? Eu pego um gancho já falando também de uma possível Supercopa de Pernambuco, né? O campeão estadual contra o campeão da Copa de Pernambuco para os próximos anos, tendo uma competição mais reestruturada. E observar também que, assim como acontece nas Copas estaduais espalhadas pelo país, a gente vê que a Copa Pernambuco, pelo menos nesse instante, não dará vaga para a Copa do Brasil e não dará vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é um costume dos campeões, né, dos estados, aí, das Copas estaduais nas outras regiões, né, de ganharem aí essa vaga para a Copa do Brasil ou Série D. Eles escolhem, inclusive. O campeão fica com a vaga na Série D ou na Copa do Brasil e depois eles reagrupam aí de acordo com a colocação dos clubes nos seus respectivos estaduais. Observar que aqui em Pernambuco a Copa do Brasil define os seus 3 classificados, né, como o campeão, o vice e o terceiro lugar, que é outro ponto que a gente tem que abordar aqui. É o fim desse terceiro lugar, que não é atrativo para a torcida. Você ser o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano, seria mais viável dar uma vaga dessas da Copa do Brasil para uma Copa Pernambuco, né? Até mesmo para se tornar mais atrativa, ter um pouco mais de estrutura de competição, né? Até porque seria uma premiação válida, tendo em vista que a Copa do Brasil hoje, ela de cara já dá para o participante algo em torno dos R$500 mil pela participação na primeira fase, então já seria uma atração. Campeão e vice, ele garantia direta a vaga na Copa do Brasil. Terceiro lugar do campeonato estadual acabaria com essa disputa e daria a vaga à Copa Pernambuco. Observar também que há aquele indício sempre, né, de que aqui em Pernambuco são 3 grandes equipes, né, o Sport, o Santa e o Náutico, mas a gente enxerga que as equipes que não conseguem vaga via estadual, via ranking, Pernambuco também não consegue ficar de fora. Tem as vagas estipuladas da Copa do Brasil por estado, as equipes campeãs da Copa do Nordeste, da Copa Verde, as equipes que disputam a Taça Libertadores da América, mas tem as 10 equipes que são as melhores ranqueadas, que não conseguiram vagas nem pelo estadual e nem pelas Copas ou até mesmo pelas disputas nacionais. Então essas 10 melhores equipes ranqueadas, elas avançam. Já aconteceu isso aqui em inúmeras oportunidades com o Náutico, com o próprio Santa Cruz também, que acabou participando dessa competição por conta do ranking da CBF, que ainda contempla essas equipes à Copa do Brasil. Observar também na Série D que são 3 vagas para o estado de Pernambuco. Pernambuco está posicionado entre o 2º e o 9º no ranking de federações do Brasil, e com isso, com essa colocação, Pernambuco consegue aí 3 vagas na 4ª divisão nacional. Com essas 3 vagas, a gente enxerga que Afogados, Central e Salgueiro, né, que serão os disputantes da Série D em 2020, eles poderiam, quem sabe, até disputar, já que se tivéssemos aí uma abrangência maior desse tipo de competição no segundo semestre, com mais equipes do interior, né, com a participação, claro, das equipes da capital, né, se possível, né, se elas têm o interesse, devido interesse na competição, mas privilegiando as equipes do interior para uma possível vaga à Série D do Campeonato Brasileiro. Isso aí seria uma junção também com a disputa da Série D para algumas equipes, a junção com a Série A2 para as equipes
que estão disputando esse tipo de torneio no segundo semestre, e a Copa Pernambuco viria aí nos jogos de meio de semana, ou até mesmo, quem sabe, nos finais de semana, algo a ser pensado para os próximos anos. Sem dúvida alguma, tem como fazer. Tira essa disputa de terceiro lugar do campeonato estadual, coloca uma vaga na Copa Pernambuco direta para o campeão, para a Copa do Brasil, já torna a competição mais atrativa para os clubes, já é um segundo semestre mais interessante. E também tem essa opção da Série D, visando as equipes do interior. E o que é que você acha, torcedor, dessa disputa de Copa Pernambuco no segundo semestre? Comente aí no nosso vídeo, né? Eu quero que você dê a sua opinião a respeito desse torneio que volta a ter sua disputa em 2019. A última edição foi realizada em 2012 com o título do Santa Cruz e agora a gente quer a sua opinião. Comente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sabendo de conteúdo que é gerado aqui no canal do Anderson Batista. Forte abraço, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui para a torcida pernambucana e para a torcida brasileira. Até lá!